Os mercados estão sentindo os efeitos da reunião negativa do Powell até hoje, meus amigos. Infelizmente, titio Powell, ele não foi positivo na reunião dessa semana e os mercados estão sentindo esse efeito até hoje, né? Os futuros dos mercados de ações dos Estados Unidos, eles estendem as perdas já, tem 3 dias, né, que teve essa reunião do Powell. Hoje é o 3º dia após a reunião do Powell, e a gente estende essa queda para um total de menos 2%, né, após o presidente do Fed questionar as esperanças de corte nas taxas. Para quem acompanhou a reunião ao vivo, o Powell, ele não disse que ia cortar, também não disse que ia cancelar o corte, mas questionou a rapidez do corte. E o mercado não se agradou disso, e o mercado que vinha subindo enlouquecidamente, depois da reunião do Powell, começou a cair, né? Titio Powell derrubando tudo aí, questionando a possibilidade de corte na taxa de juros mais para frente. E não foi um movimento que aconteceu só no S&P 500, foi um movimento geral. Se você olhar aqui para o US 30, queda, US 500, queda, US Tech 100, queda, Small Cap 2000, queda. Então, esse movimento foi um movimento generalizado. O titio Léo Batista derrubando tudo, né? E sabe qual que é o mais curioso desses 3 dias? Além das compras de OTC que nós mostramos anteriormente, é a quantidade de bitcoins que algumas baleias estão removendo das corretoras. Então, você vê, titio Powell entrou na live questionando a quantidade de cortes e colocando dúvidas no coração do investidor. S&P começou a cair, tudo começou a cair. Nasdaq começou a cair, Russell começou a cair. Depois que o Powell fez aquela reunião, os últimos 3 dias é só queda. Só que, mesmo com essas quedas, os caras estão comprando Bitcoin em OTC, os caras estão comprando Ethereum em OTC, e o que mais chama atenção, além dessas compras OTC, é que tem algumas baleias que estão removendo o Bitcoin da corretora. Olha só isso aqui. Que interessante. De acordo aqui com os dados do Cointelegraph, né, teve uma baleia que fez aqui uma remoção de liquidez das corretoras, uma nova carteira retirou mais de 1.524 bitcoins da Binance, né? Carteira aqui, ó, tinha Binance, Bybit, né? Aqui estão as corretoras traqueadas aqui, né? Então, só essa baleia, ela fez uma retirada nessa queda de mais de 1.524 bitcoins no valor de 171 milhões, né, de exchanges em 3 dias. Né? Então, tivemos ali uma retirada de mais de 1.524 bitcoins nesses 3 dias aí de queda. Os caras retirando Bitcoin das corretoras. E isso, meus amigos, tá, mostra o seguinte. Espera aí. Isso mostra o seguinte. Uma retirada desse porte, né? Uma retirada desse porte de mais de 1.524 bitcoins, cerca de 171 milhões em apenas 3 dias, geralmente é interpretado como um movimento bullish, né? No curto e médio prazo. Normalmente, quando os caras começam a tirar Bitcoin das corretoras, na grande maioria das vezes, isso é um indicador bullish, isso é um indicador otimista. Porque quando as baleias mandam Bitcoin para as corretoras, na maioria das vezes é porque eles querem vender. Agora, quando eles tiram Bitcoin nas corretoras, é porque eles querem fazer autocustódia daquele Bitcoin, porque eles querem guardar, não estão interessados em vender aquele Bitcoin naquele momento. Yuri, quais são os possíveis ou as possíveis implicações desse movimento? Cara, a gente tem 3 implicações aqui plausíveis para esse movimento de algumas baleias. A primeira delas é a seguinte, né? A saída de exchange reduz parte da oferta imediata que nós temos de Bitcoin nas corretoras, né? Quando grandes quantidades de Bitcoin elas são transferidas de exchange para carteiras privadas, isso significa que esses Bitcoins eles deixam de estar disponíveis para venda instantânea dentro das corretoras, né? E isso, meus amigos, costuma ser um indicador de quem retirou
de quem retirou, né, pretende guardar, pretende fazer hold ou mover para custódia própria e não vender. Segundo ponto de implicação, um sinal de confiança institucional. Todo mundo desesperado, sardinhas desesperadas e institucional, comprando via OTC, retirando da corretora alguns outros institucionais. Então, isso é um sinal de confiança institucional. Valores tão altos, né, eles normalmente pertencem a instituições. Valores de 1.400 e poucos bitcoins, normalmente eles pertencem a instituições ou fundos de investimentos ou baleias, né? Que são pessoas que entraram muito cedo no mercado e conseguiram acumular bastante bitcoins, né? E eles costumam planejar essas entradas e retiradas com análise em quê? Com análise em macroeconomia e com análise técnica, né? Análise gráfica também. Então, os caras eles pegam os melhores grafistas, esses institucionais, eles pegam os melhores analistas de Elliott, pegam os melhores grafistas, pegam os melhores analistas de tendências macroeconômicas e com base nesse apanhado eles se decidem o que eles vão fazer com essa grande quantidade de capital que eles têm alocado em cripto, né? E o movimento próximo à divulgação do PCE, esse movimento de retirada, né, próximo à divulgação do PCI, que é o índice de inflação que o Fed mais leva em consideração, ele sugere que esses players podem estar se posicionando para um cenário positivo de médio prazo. Então, essas retiradas pode ser um indicador de que esses caras estão otimistas quanto ao que vai acontecer amanhã. Pode ser, é uma possibilidade. E a gente tem o terceiro ponto aqui de implicação, que, pessoal, agora o contexto é tudo. Contexto de mercado agora é tudo. Como assim? Não entendi. Por exemplo, apesar da gente ver essas saídas, essas compras em OTC e essas saídas, esses caras, essas baleias ou institucionais, seja lá quem for, retirando esses bitcoins das corretoras, apesar de ser um indicador otimista, a gente tem que considerar alguns pontos. E quais os pontos que a gente tem que considerar aqui? 2 pontos. O motivo da saída pode não ser que o cara está tirando para fazer autocustódia. Ele pode simplesmente estar realocando para preparar uma venda privada, para preparar uma venda em OTC. De repente, ele vai vender aquele Bitcoin, ele só está sacando aquele Bitcoin para preparar aquilo ali para uma venda privada, uma venda em OTC, né? E a gente também tem as condições de mercado. Se o PCE ele vier muito acima do esperado, pode haver pressão de venda, mesmo com essas retiradas e mesmo com essas compras via OTC, pode vir pressão de venda.